Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar sobre essa decisão do Copom de manter a taxa em 6,5, a nossa Selic em 6,5. Lembrando que a rentabilidade do Tesouro Selic não é a meta, é a over, que é 6,4, tá? 6,40. Então nós pegamos a ata e vamos fazer as considerações, sendo que no dia da publicação, 19 de junho, houve uma redução bonita nos DIs futuros, tá? Mas isso eu vou explicar no vídeo de amanhã, porque foi devido à decisão lá do Fed, do Federal Reserve americano, tá? Tem coisas interessantes lá que nós vamos dar uma analisada e também ajudou a Bolsa Brasileira, né? Quem prestou atenção aí viu que a Bolsa passou dos 100 mil pontos também. Então, assim, notícias boas para os dois investimentos, certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer no vídeo de hoje, gente? Eu vou comentar o texto desse resuminho da reunião do Copom e eu destaquei algumas frases-chave, na minha opinião, e eu vou explicar o porquê, certo? Vocês já vão entender. Então esse aqui é o site do Banco Central do Brasil, é só digitar ali www.bcb.gov.br e clicar aqui no link do 6,5, tá? Ele vai nos indicar esse texto aqui, certo? E aí o que eu fiz? Eu peguei esse texto, passei para o meu editor de texto e aí comecei a fazer os destaques aqui das frases, dos pontos principais que eu vou comentar agora. Então, a decisão foi unânime. Então, isso aí é importante porque dá a questão da segurança. Eles têm certeza absoluta do que estão fazendo. Isso é uma leitura importante, gente. Eu acho que quando a equipe está jogando junto, ninguém tem dúvida do que tem que ser feito, o resultado sempre é melhor, tá? O que eles indicam aqui, ó? Interrupção do processo de recuperação da economia. Isso é muito ruim, né, pessoal? Mas a gente viu ali a questão do PIB, a questão do desemprego que continua alto, enfim, as coisas ainda não estão boas, tá? Embora a gente veja assim que pipoca uma notícia aqui, outra colar, de fatores positivos, em abril deu uma recuperada no desemprego e tal, mas podem ser questões pontuais. Então, a recuperação da economia não está bem. Por outro lado, eles colocam aqui que o cenário externo mostra-se menos adverso, ou seja, eles estão vendo menos perigo nas relações assim da guerra comercial, Estados Unidos e China, na questão da saída do Reino Unido da União Europeia. Eu acho que eles escreveram isso aqui também baseados na decisão do Federal Reserve americano de manter as suas taxas, e a gente vai abordar isso amanhã. Mas eles dizem aqui que os riscos associados a uma desaceleração da economia global permanecem. A gente vê isso nos relatórios do Copom desde o ano passado. Então existe essa ameaça aí de desaceleração da economia global. Isso é um problema muito sério, principalmente para quem está investindo na Bolsa. Então é uma ameaça, assim, parece uma fumaça que as pessoas estão vendo e comentando lá no fundo da paisagem, que está todo mundo avisando, mas ainda não aconteceu. Vamos ver o que mais. Eles falam aqui da pesquisa Focus, que é um relatório de uma pesquisa, né? Muita gente na internet se refere ao Focus como assim, tendo a chancela do Banco Central, como se fosse de autoria do Banco Central. Não, o Banco Central é um mero compilador dos dados que as instituições financeiras selecionadas mandam. Então, eles estão falando aqui da inflação de 2019 em 3,8%.
o que está bem de encontro ao número que eu falei umas semanas atrás. Quem acompanha aqui no canal sabe que em junho eu falei, o Focus vai reduzir essa projeção de inflação. Foi quando saiu a inflação de maio 0,13. Ele vai reduzir de 4%, estava em 4,04, 4,05, ele vai reduzir para 3,75%. Já praticamente chegou lá. A gente está se aproximando do final do mês e está aqui 3,75 que eu falei, está aqui 3,8. Outro dado muito bacana é o seguinte, ó. Aí ele está falando do Focus. Ó. Esse cenário supõe trajetória de juros que encerra 2019 em 5,75% ao ano. Foi a primeira vez que isso apareceu no Focus. Foi na segunda-feira agora, dessa semana, dia 17, com os dados levantados até o dia 14. Tá? Isso aí também tem que ser dito. Os dados são levantados até sexta-feira e o Banco Central publica na segunda-feira seguinte. Então, no dia 17, foi publicado isso aí, que o Focus está apostando numa Selic no fim do ano em 5,75%, coisa que o relatório do Itaú está botando 5%, mas os bancos concorrentes do Itaú estão publicando 5,75%, eu fui dar uma olhada nisso, tá? Eu tenho vídeo no canal a respeito dessa projeção do Itaú, e se eleva a 6,5% em 2020. Isso aqui é que é o interessante, pessoal, porque existe um alarmismo na internet aí de alguns canais que falam o seguinte: depois que o Banco Central reduzir a Selic para voltar a ter o crescimento econômico, e o crescimento econômico acontecer, ele vai ter que iniciar um novo ciclo de alta. Esse ciclo de alta vem caindo de 2018 para cá de 8% agora para 6,5%, que é o que eu dizia antes. Tem que cair a ficha do pessoal que faz esses relatórios, que a taxa em que a gente neutra, em que a gente não vê nem ganho nem perda para a economia, pelo contrário, a gente está vendo um pouquinho de perda, né? É o 6,5, não é 8, não é 7,5, não é 7, é 6,5. Agora caiu a ficha no Boletim Focus. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu venho falando isso já há algum tempo. Então, esse ciclo de alta que vai acontecer, depois que a economia se recuperar, não sei se a Selic vai ficar em 5, ou 5,5, ou 5,25, ou 5,7, e voltar a 6,5, o que acontece, pessoal? Quando isso acontecer, quem tiver posicionado em Tesouro IPCA 35,45, que são os títulos longos, vai sofrer um pouco, porque os títulos vão perder um pouquinho. Mas aí tem aquela questão: se o Banco Central precisar fazer esse pequeno ciclo de alta, que é pequeno, gente, é pequeno, esse que é o ponto, é um pequeno ciclo de alta. Isso eu já estou jogando a informação lá para 2020. Então vocês vejam como a gente está conseguindo antecipar as coisas para vocês aqui no canal. A economia nem se recuperou ainda e eu já estou falando o que pode acontecer com alto grau de chance depois que a economia se recuperar e a inflação voltar assim de uma maneira um pouco mais forte e o Banco Central tiver que agir para conter essa inflação. Então, esse ciclo de alta pequeno aqui, eu acredito que lá no futuro, para quem tem IPCA 35,45, não vai alterar muita coisa. Por quê? Porque o mercado vai ter a percepção que isso aqui vai ser necessário para manter o país numa linha de crescimento sustentável, tá? Então isso é bem importante. Bom, eles falam também que no cenário básico permanecem fatores de risco em ambas as direções. Quer dizer, a inflação pode cair, e aí vai cair por quê? Nível de ociosidade da economia, ou ela pode subir. Por quê? Porque pode haver uma frustração das expectativas sobre a continuidade das reformas. Ou seja, o setor da economia está esperando as reformas. Leia-se reforma da Previdência. A reforma não acontece. O Congresso fica se enrolando e não faz o que tem que fazer. O que acontece? Frustra uma expectativa de que a reforma aconteceria, de que a economia viria, e aí o país continua deficitário, continua no vermelho, continua aumentando sem perspectiva de resolver a sua dívida interna, inflação volta. É isso que essa frase está dizendo, pessoal. É exatamente isso. Porque não existe outra maneira de frustrar essas expectativas do que o Congresso continuar se amarrando. Muito bem. Vejam que isso aí não é opinião, pessoal. Eu estou interpretando, eu estou colocando uma luz nessa frase, estou traduzindo o que essas palavras estão dizendo, certo?
Não venham aqui me xingar nos comentários e dizer que eu estou xingando o Congresso Nacional. Não é isso. Eu estou traduzindo para uma linguagem mais simples o que está escrito de uma maneira elegante no resumo da reunião do Copom. Muito bem. Aí tem um gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês. Muito bem. Opa, não é este. Tá aqui, meus prezados. O gráfico de inflação acumulada dos 12 meses, tá? Vejam que aqui eu fiquei bastante preocupado, não vou esconder isso de vocês. Eu fiquei muito preocupado com essa alta aqui, ó. Vejam que é uma curva assustadora. A inflação saindo de menos de 4% no começo do ano e batendo quase em 5% e agora voltando a cair. A gente está esperando, a gente está vendo isso no texto do relatório do Copom, que eles estão esperando isso aqui, mas eles colocam que o risco existe para os dois lados. Isso aqui pode continuar caindo pela ociosidade da economia, mas pode aumentar pela não aprovação da reforma da Previdência. Em suma, é isso. O que mais que eu quero dizer? Eu tenho um vídeo também explicando no canal por que isso aqui aconteceu e era uma hipótese que eu fazia, né? Eu só não tinha divulgado para vocês, eu só divulguei isso quando saiu o resultado do PIB, porque eu pude ver o que aconteceu no PIB do primeiro trimestre de 2019 com relação ao primeiro trimestre de 2018, lá atrás. E porque em 2018 a inflação começou muito tímida aqui, não está no gráfico. E ela veio forte no primeiro trimestre desse ano, janeiro, fevereiro e março. Por quê? Porque o PIB sazonalizado e já corrigido pela inflação foi meio ponto maior do que igual período de 2018. E isso ninguém comenta. Prestem atenção nesse dado. Vamos voltar para a ata do Copom. Bom, já passamos aqui a parte da frustração, acho que está bem claro. Vamos ver aqui, ó. O comitê avalia que o balanço de riscos para a inflação evoluiu de maneira favorável, ou seja, aquela quedinha no gráfico que eles estão acreditando que vai persistir. É isso que dá para entender do texto. Mas entende que neste momento o risco é preponderante. Então aqui está uma justificativa para não reduzir. Nós deixamos em 6,5 porque nós achamos que ainda tem bastante risco. Claro, a reforma não aconteceu, ela ainda não foi votada. E aí eles dizem aqui que inclui o ano calendário de 2019, uma coisa que eu bati bastante na tecla quando eu comentei as atas anteriores. Nas atas anteriores, quando eu dizia que a Selic ia ficar assim em 2019. Eu estou começando a pensar um pouquinho diferente agora, porque a pressão do mercado está muito grande. Mas assim, não subiu, não diminuiu a Selic, então pode ser que as taxas subam um pouquinho. Acredito que isso vai ser bastante neutralizado pela decisão do governo americano ter sido muito favorável para o mercado. E aí eles ainda mantêm aquela questão, ó, e principalmente 2020. Então, esse texto está igual em todos os cupons que eu já comentei no canal. Então, o que quer dizer, gente? Pela leitura do Copom, eles continuam não reduzindo em 2019 e até 2020. Pode ser que lá para o começo de 2020 é que eles queiram pensar em reduzir. Muito bem. Mas tem uma luz no fim do túnel, não vamos ficar chateados aqui. O Copom reitera que a conjuntura econômica prescreve política monetária estimulativa, ou seja, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural. Eu não sei qual é a taxa estrutural que eles estão trabalhando. Se é o 8, se é o 7,5, enfim. Isso aqui abre uma luz no fim do túnel. Quer dizer que tem uma luzinha lá bem pequenininha de que eles sabem que eles precisam baixar essa taxa, mas estão julgando que o momento não é bom porque eles julgam que o risco ainda é maior. E eu concordo. O comitê julga importante observar o comportamento da economia brasileira ao longo do tempo, com redução do grau de incerteza. A questão é a mesma coisa que está dizendo assim, olha, nós achamos que o risco continua alto. Nós precisamos reduzir o grau de incerteza, nós precisamos reduzir o risco da inflação voltar. É exatamente isso. Ou seja, como é que reduz o risco? Qual era o principal risco lá? Eles estão vendo o risco, que é a frustração das reformas.
Ou seja, como é que reduz esse grau de incerteza? Qual é a incerteza? A incerteza é não aprovar a reforma. Como é que reduz esse grau de certeza? Aprova a reforma de uma vez. É isso aí. E aqui ele deixa claro aqui, ó. O comitê enfatiza que a continuidade do processo de reformas, vamos deixar mais alto aqui para as pessoas que vierem me xingar no canal, lerem bem essa frase, a continuidade do processo de reformas e ajustes necessários na economia é essencial para a queda da taxa de juros. Claro, ele está falando aqui da taxa estrutural, e aí, por conseguinte, para você chegar numa taxa estimulativa, você reduz os atuais 6,5%, certo? E para a recuperação sustentável da economia. Então está bem claro, continuidade do processo de reforma está aqui. Então isso aqui bate exatamente com o que eu falei no vídeo no começo dessa semana, em que eu dizia assim, eu acho que o cupom só vai começar a reduzir a Selic depois que a reforma passar. E eu fiz duas projeções. Uma com essa queda começando em final de junho, começo de julho, né, onde vai ser a próxima reunião, perdão. Mas também fiz uma outra projeção colocando que eles só vão fazer isso lá em setembro, caso o Congresso deixe essa decisão tão importante para o fim do ano, praticamente, né? Porque setembro para dezembro o Natal tá aí, né? Em setembro o Natal tá aí. Tá, pessoal? Então deu para entender, deu para ficar bem claro, ó, a continuidade do processo de reformas é essencial para a queda da taxa de juros estrutural. Eu não me canso, eu acho que eu estou cansando vocês, mas eu não me canso de destacar que é isso aqui o ponto. É isso aqui. E agora eles deixaram de maneira muito clara. Em particular, o comitê julga que avanços concretos nessa agenda, aqui ele está dizendo de novo, tem que aprovar a reforma, avanço concreto na agenda. Qual agenda, gente? Agenda das reformas. Não tem dúvida aqui. São fundamentais para a consolidação do cenário benigno, ou seja, cenário bom, cenário tranquilo, para a inflação prospectiva, ou seja, inflação do futuro. Então, assim, ó, só vai continuar havendo inflação baixa se o Congresso fizer o que tem que ser feito. É isso que eles estão dizendo de maneira muito elegante, embora com uma certa eloquência e ênfase. Ele está bem enfático aqui nos pontos que tem que acontecer para a nossa tão desejada estabilidade na economia. Pessoal, peço mil desculpas pelo vídeo ter ficado um pouco longo, mas eu acho vital a gente parar e ver frase a frase da ata do Copom. Esse aqui é o resumo, né? Depois tem o texto grande, se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu analiso o texto amplo para a gente discutir também. Eu acho que é muito importante a gente ver palavra por palavra para traduzir para um português mais simples, mais coloquial, o que eles estão dizendo aqui, traduzir algumas coisas do economês, digamos assim, que eu acho que nem está tão em economês assim, mas vá lá, para mostrar para vocês e para nós termos essa compreensão. Está bem claro aqui, não tem dúvida. Você pode discordar de como eles pensam, mas lembre-se que eles estão unânimes nessa posição, ou seja, eles têm um grau de concordância de 100%. Eles sabem que é isso aqui, que é assim que tem que ser gerido a questão da taxa de juros no Brasil. Certo, meus prezados? Conto com o like de vocês, conto com a inscrição, manda para os amigos, manda para a família, curte o vídeo e bons investimentos a todos.